Nossa 23ª aula de noções de História da Igreja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santos Cosme e Damião, São Jerônimo, rogai por nós. Hoje nós, então, faremos a nossa última aula, não no sentido de que será a última, porque nós ainda temos mais 3, porém, o nosso conteúdo irá avançar até a aula de hoje. Então, as aulas 24 e 25 serão 2 aulas dedicadas à revisão, e a aula 26, o encerramento. Portanto, o nosso conteúdo inédito, por assim dizer, irá até hoje. Hoje nós abordaremos, então, o Concílio Vaticano II e os pontificados de São Paulo VI, João Paulo I, São João Paulo II, Bento XVI e o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Iniciamos, então, nosso compartilhamento de tela. Muito bem. Muito bem, vejamos. Aqui. Muito bem. Muito bem. Então, nós veremos um pouquinho sobre a Igreja nos últimos 60 anos. Desde o início do Concílio Vaticano II, em 62, até a nossa atualidade, com alguns breves comentários, evidentemente. Então, vamos lá. Isto. Então, o Concílio Vaticano II e São Paulo VI, nosso primeiro assunto. Nós vimos aula passada sobre os pontificados dos últimos 150 anos, mais ou menos. Vimos um pouquinho sobre Leão XIII, depois São Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII e São João XXIII. E agora continuamos com ele e avançamos com o conteúdo. Nós sabemos que o Papa São Paulo VI assumiu em 1958, com o falecimento de Pio XII, e que este Papa Pio XII deu um grande avanço em muitas questões, escrevendo encíclicas que de fato inspiraram diversas encíclicas do Concílio Vaticano II. E São João XXIII, então, que foi pensado por alguns como um Papa de transição, acabou realizando este evento revolucionário na história da Igreja e impactante para a vida da Igreja nos nossos dias, e creio que ainda será por algumas outras décadas, que é o Concílio Vaticano II. Então, ele convocou o concílio com o objetivo de promover um aggiornamento. O que é esse aggiornamento? Esse aggiornamento pode ser entendido como um avanço, uma renovação, uma reestruturação da Igreja, né? Até então marcada pelo pouco diálogo com o mundo moderno, herético, e pela aversão da modernidade à Igreja vista como conservadora. Então, desde a Reforma Protestante, por assim dizer, nós observamos que a Igreja entrou em um sério conflito com o mundo. Então, com a Reforma Protestante, a Igreja deixa de ter a sua influência, por assim dizer, na Europa. Nós temos um cristianismo dividido no Ocidente, a Igreja perde a sua influência
espiritual, infelizmente, sobre muitas almas na Europa. E com isso, então, a modernidade nasce como inimiga da igreja. E a igreja recua diante da modernidade e ficam inimigas por pelo menos 450 anos. Uma grande luta entre igreja e mundo moderno. O mundo moderno é marcado pela diversidade religiosa, pelo progresso das ciências, pela ênfase da razão, pela liberdade de culto, de pensamento, etc., enquanto a Igreja continuou muito firme nos seus princípios. O Concílio de Trento reafirmou toda a doutrina católica da Santa Igreja e se manteve fiel a esse princípio, fazendo uma pastoral muito apologética, ou seja, em que a Igreja realmente avança na evangelização, combatendo os inimigos da fé, os protestantes, os ateus, depois os liberais, os maçons, os comunistas, os modernistas. Então, esse modelo de igreja durou por muito tempo, até que o Papa São João 23, é claro que não foi da noite para o dia, observamos desde São Leão, aliás, ainda não, do Venerável Leão XIII, uma certa abertura gradual, uma abertura tradicional, um diálogo a partir da tradição. Né? A tradição é a mãe da inovação, né? Porque no baú se descobrem coisas antigas e novas, né? Como diz nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Papa Leão XIII já deu grande abertura para algumas questões da modernidade, porém sem ceder aos abusos modernistas. E os seus sucessores condenaram o modernismo como uma heresia que deve ser condenada até a atualidade, mas, no entanto, conseguiram perceber em alguns aspectos que avanços eram necessários. E na época de São João 23, final dos anos 50 e início dos anos 60, ele pensou, por que não? Então, após quase 100 anos do Concílio Vaticano I, não darmos um passo para modernizar a igreja num certo sentido. Vejam que é uma modernização conservadora, porque o que propunha São João 23? Conservar a doutrina, porém modificar e inovar o modo como a doutrina, como o evangelho, como a mensagem de Cristo, intermediada pela igreja, era anunciada até então. Havia a necessidade de retomar os trabalhos conciliares inconclusos do Concílio Vaticano I, né, de 1870, que foi interrompido. Interrompido, nós vimos, por causa da unificação italiana. Então, o rei Vítor Emanuel, e com o Garibaldi, com o Conde Cavour e outros, tomaram posse de Roma. O Papa Pio IX se declarou prisioneiro de Roma e, então, evidentemente, não havia como continuar os trabalhos conciliares que foram suspensos um pouco antes. Esse concílio estava provisoriamente suspenso e necessitaria, né, convocar um novo concílio no Vaticano. O século XX, marcado pelas duas guerras mundiais, as novas tecnologias advindas do desenvolvimento da ciência, as ideologias modernas, a multiplicação de movimentos religiosos e uma descrença cada vez maior, fizeram o Papa propor uma renovação da maneira da Igreja evangelizar o mundo, conservando inalterável a fé católica, mas modificando o diálogo com o mundo moderno, a fim de evangelizar com mais eficácia o homem moderno. Então, o mundo entre 1870 e 1962, por assim dizer, o ano do início do concílio, praticamente era irreconhecível. As coisas mudaram muito. No final do século XIX, vimos uma corrida industrial, uma corrida neocolonial, a segunda revolução industrial que aconteceu nesse período. Depois, nós vimos a Primeira Guerra Mundial, que já marcou o primeiro conflito resultante dessa industrialização europeia. Depois, nós temos vários eventos que aconteceram entre as duas guerras. A Segunda Guerra Mundial mostrou realmente
o grande avanço tecnológico nunca antes visto na história da humanidade, capaz de produzir bombas nucleares que devastaram duas cidades no Japão. Então, o mundo estava mudando muito rapidamente, a tecnologia avançava de maneira muito rápida, de forma que as pessoas não conseguiam acompanhar a reflexão ética e até mesmo teológica não conseguia acompanhar essas mudanças. Aqui nós temos várias imagens de cientistas, de tecnologias que surgiram até meados do século XX. Nós temos aqui o Alan Turing, o Fleming, o Einstein, nós temos várias outras personalidades aqui da ciência, o Henry Ford aqui, e outros também que foram muito importantes. Então, a igreja já estava com problemas na evangelização, porque o homem que emergiu do século XIX, o homem marcado pelo niilismo, marcado pelas outras ideologias, o homem, o ser humano, que passou por 2 guerras mundiais, já não conseguia mais compreender a si mesmo e a sua própria fé pelo modo como ela estava sendo anunciada. Mas nós também temos uma outra questão. Alguns movimentos dentro da igreja que estavam desalinhados com o modelo de teologia, com o modelo pastoral, com a formação católica. Então, vejamos que Leão XIII, em 1878, 79, propondo a Aeterni Patris, uma retomada da filosofia escolástica, ele fez isso por quê? Porque justamente a formação dos seminaristas, dos futuros padres, estava ficando muito distante da filosofia da igreja, e o especial da filosofia referencial e da teologia referencial do Aquinácio, do São Tomás de Aquino. O que quer dizer que alguma coisa já não andava muito bem, andava meio alterada naqueles tempos. E, como nós vamos ver adiante, surgiram vários movimentos pedindo algumas renovações, pedindo realmente uma certa mudança na compreensão de certos assuntos dentro da igreja. Então, era necessário, segundo a ótica de São João 23 e de seu sucessor, e compartilhada por muitos cardeais e bispos, padres da época, a igreja precisava de uma modernização, justamente para conter vários problemas que o modernismo, a heresia modernista estava causando na igreja, e a própria influência do mundo moderno também estava em conflito com a igreja. Pensou-se em uma nova maneira de se olhar para todas essas questões, a fim de que se evangelizasse com melhor eficácia. Então, esses movimentos que eu falei há pouco são os movimentos bíblicos. Lembramos que no final do século XIX, aliás, em todo o século XIX, nós temos o surgimento de uma maneira diferente de olhar para as Sagradas Escrituras, pensando na história, pensando realmente em estudar a Bíblia como um livro histórico, como um livro literário, como um livro político, não apenas olhando para aquela perspectiva mais tradicional, mas tentando encontrar o que de fato é histórico e o que não é histórico, segundo os critérios científicos na Sagrada Escritura. E depois nós temos, em 1947, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Qumran, que descobriram muitos textos do Antigo Testamento preservados pelos essênios. Isso então revolucionou, porque a descoberta desses manuscritos mostrou novas fontes, novas vias de pesquisa na área das Sagradas Escrituras. Nós temos o próprio Leão XIII, com a Providentíssimos Deus, incentivando os estudos bíblicos católicos, depois o Instituto Bíblico em Jerusalém, depois com São Pio X, o Pontifício Instituto Bíblico, depois nós temos a Espíritos Paráclitos, do Bento XV, em 1920, depois de 1943 temos a Divino Aflante Spiritus, do Pio XII, que abriu ainda mais essa questão, então um retorno às Sagradas Escrituras. Depois nós temos o movimento litúrgico, do Dom Prosper Guéranger,
um bispo francês e outros bispos e outros prelados importantes, que queriam realmente que a liturgia fosse celebrada com um pouco mais de zelo, com um pouco mais de esmero, que houvesse uma participação viva e ativa do povo na liturgia, que realmente não se ficasse naquele mecanicismo, naquele ritualismo que infelizmente muitos estavam aplicando, tanto na parte do clero quanto na parte do povo. Era necessário, então, redescobrir riquezas da liturgia, riquezas da Eucaristia, da Santa Missa e dos outros sacramentos que estavam se perdendo. Então, um incentivo a uma melhor celebração dos sagrados mistérios a partir do movimento litúrgico. Depois, o movimento leigo, que pedia a participação mais ativa dos leigos na vida da igreja. Então, até aquele momento, nós tínhamos apenas o apostolado da oração, as confrarias, as irmandades, as ordens terceiras. Começa-se a surgir um movimento chamado de Ação Católica, lá no pontificado de Bento XV, de Pio XI, surge a Ação Católica, realmente católicos leigos, engajados, muito bem formados, muito fiéis a essa doutrina, e que realizam uma transformação da sociedade e na vida da igreja a partir de um protagonismo leigo saudável. Quer dizer, quando os leigos realmente tomam consciência da sua missão e fazem aquilo que é devido. Também existe o movimento pastoral, né, pedindo um engajamento social da igreja, que a igreja se preocupasse mais com as questões sociais. Vimos que o Papa Leão XIII atendeu muito a esses apelos com a Rerum Novarum. E depois nós temos a 40º ano do Pio XI, que vai nessa mesma direção, depois a Passio in Terris do São João XXIII, e várias outras das chamadas encíclicas sociais que compõem a doutrina social da Igreja, que é a resposta católica para os problemas e as questões sociais que a Igreja tem um posicionamento, tem uma doutrina, portanto não precisa de liberalismo, de comunismo, de nenhuma outra doutrina, de nenhum outro viés, porque tem a sua própria visão sobre esse assunto e que nós precisamos conhecer melhor. Então, vários movimentos jovens, Ação Católica, várias instituições, associações ligadas a Maria, apostolado, etc. Todos esses movimentos queriam mais autonomia, queriam realmente agir mais ativamente na sociedade. Aí tem a juventude agrária, juventude estudantil, juventude operária, juventude universitária, né? JAC, JEC, JOC, JUC, etc., e outros movimentos que precederam o Concílio Vaticano II. Nós também tivemos muitos exageros, diga-se de passagem, né? Toda aquela questão de padres operários, de leigos muito mal formados também, que fizeram mais estrago do que bem. Mas nós temos, por exemplo, o Centro Dom Vital, temos outras ligas católicas, outros grandes centros que surgiram antes do Vaticano II e alguns logo depois, e que fizeram e fazem ainda muito bem para a Santa Igreja. E atendendo ao apelo do Papa, 2.500 bispos de todo o mundo se dirigiram para o Vaticano, onde em 1962 realizou-se a primeira sessão do concílio, presidida por São João XXIII. Vejam que 2.500 se resumia praticamente o episcopado do mundo inteiro. Hoje, 60 anos depois, nós temos mais de 5.000 bispos, né, entre bispos que estão atuando nas suas dioceses, que governam as dioceses, e outros eméritos. E São João XXIII estava nessa primeira sessão, ele presidiu os trabalhos conciliares, mas infelizmente ele morreu no ano seguinte, em 1963, não pôde presidir uma nova sessão, nem muito menos concluir o concílio. Em sua sucessão foi eleito São Paulo VI,
que deu continuidade e concluiu o Concílio Vaticano II em 1965, com outras 3 sessões, praticamente uma em cada ano. Então, o Concílio Vaticano II aconteceu entre os anos de 1962 a 1965, com 4 grandes sessões, né? 62, 63, 64 e 65. E o fruto do Concílio Vaticano II, aqui não está, mas eu posso lhes mostrar depois, são os seus 16 documentos. Quer conhecer o concílio? Conheça os seus documentos. Depois você pode ler outras obras, eu posso indicar e até mesmo fornecer os PDFs para que você possa formar melhor a sua opinião, mas nós temos que tomar muito cuidado, não podemos ficar só nos jargões, não podemos ficar apenas com aquilo que nós recebemos dos outros. Digo isso até mesmo com base neste próprio curso, nesta própria formação. Nós precisamos ir além. Então, são 16 documentos, 4 constituições, 3 declarações, 9 decretos. As 4 constituições, que são os documentos importantes, se você não puder ler tudo do concílio, o compêndio do Concílio Vaticano II, é indispensável para você, meu irmão e minha irmã, ler esses 4 documentos. Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium e Gaudium et Spes. Que é a Dei Verbum? A Dei Verbum, de Deus, fala sobre a revelação divina. Então, é o documento mais importante da Igreja sobre as Sagradas Escrituras. É a Dei Verbum, documento-chave, porque realmente entende as Sagradas Escrituras pela ótica da revelação divina. A Lumen Gentium é o documento sobre a Igreja. Então, a referência em eclesiologia para a Igreja de hoje, que tem sido desde então, é a Lumen Gentium. A referência em liturgia é a Sacrosanctum Concilium, que acaba sendo muito mal interpretada, é um documento, infelizmente, muito desconhecido e que teve algumas nuances, algumas coisas até mesmo que ela pediu e que não foram e não são, infelizmente, seguidas hoje em dia pela Igreja, mas é assim que as coisas são. E depois a Gaudium et Spes. Claro que temos que rezar para que sempre sejam melhores. A Gaudium et Spes fala sobre a relação entre a Igreja e o mundo. É a visão das relações entre Igreja e modernidade, modernidade e Igreja. E nós temos as declarações, né? Gravissimum Educationis, sobre a educação. A Nostra Aetate, que é sobre o diálogo interreligioso, né, que fala sobre os não cristãos, um documento interessante, mas é bastante polêmico, alguns polemizam bastante, e a Dignitatis Humanae, que fala sobre a questão da liberdade religiosa. Esses 2 documentos essas declarações são bem mais curtas, né? São bem mais acessíveis. Depois nós temos a Gentes, que é o documento sobre as missões, né, um documento referencial, esquecido. A Presbyterorum Ordinis, que fala sobre o sacerdócio, né? Então, é importante que os sacerdotes e que aqueles que, assim como eu, desejam sê-lo, leiam a Presbyterorum Ordinis, assim como a Optatum Totius, que fala sobre a formação sacerdotal. E todos nós, leigos, encontraremos uma inspiração na Apostolicam Actuositate. A Perfecta Caritatis que fala sobre os religiosos, né? E a Unitatis Redintegratio fala sobre o ecumenismo, né? A Orientalium Ecclesiarum é o documento que fala sobre as igrejas orientais católicas, porque nós sabemos que a Igreja Católica é constituída por 24 igrejas, que são chamadas de sui iuris, né? Cada uma com as suas próprias leis.
24 igrejas, porque é a nossa igreja latina, com as 23 igrejas orientais católicas, cada uma delas encabeçada por primeiro pelo Santo Padre, o Papa Francisco, na atualidade. E a Interminífica, que fala sobre comunicação. Infelizmente, eu não tenho tempo, não tenho nem condições ainda no momento para expor melhor sobre cada um desses documentos, mas vale a pena você adquirir o compêndio do Concílio Vaticano II. Existem várias versões, várias edições, existe até uma versão simplificada que estão vendendo. E se você quiser entender a igreja hoje, você precisa ler esses documentos. E, é claro, alguns outros que foram sendo emitidos ao longo dessas quase 6 décadas. São Paulo VI, após a conclusão do Concílio Vaticano II, dedicou-se à aplicação das sugestões e proposições conciliares, especialmente no ecumenismo. Então, o concílio terminou, o concílio realizou seus trabalhos, mas não quer dizer que tenha havido um consenso entre todo o episcopado. Nós tínhamos uma ala progressista, tínhamos uma ala conservadora, tínhamos uma grande ala que flertava, ora com um, ora com outra, tínhamos realmente pessoas medianas, haviam vários pensamentos, vários grupos, várias ideias, várias visões de mundo. Aqui na América Latina, por exemplo, os nossos próprios bispos divergiam bastante. Tivemos bispos como o da Wander Câmara, que foram para uma linha mais progressista, mas nós tivemos o Dom Geraldo de Proença Sigô, e outros, como o Dr. Castro Bayer, etc., que foram para uma linha mais conservadora. Então, como outros exemplos na América Latina e em outros lugares do mundo também. Então, chegou-se a um acordo, mas não quer dizer que todos eram unânimes, que todos de fato pensavam da mesma coisa. Tivemos bispos orientais e ocidentais, de todos os continentes, de várias idades, de várias situações, com muito e com pouco tempo de episcopado. Aqui em Apucarana, o nosso primeiro bispo, Dom Romeu Alberti, foi ordenado e participou da 4ª sessão do Concílio Vaticano II. E assim nós temos várias realidades, vários modelos de igreja, várias realidades eclesiais que se encontraram no concílio e que tentaram se entender. E tanto São João XXIII quanto São Paulo VI foram grandes mediadores e realmente queriam o bem da igreja, queriam realmente que a igreja conseguisse realizar de forma que eles julgavam mais eficaz a sua missão de evangelizar. Quando nós falamos que o Vaticano II é o concílio pastoral, nós devemos entender que todos os concílios são pastorais. Aliás, os concílios surgem para serem pastorais, para serem doutrinais também. Isso não há nenhuma dúvida. Mas não é possível se separar uma coisa da outra. Quando nós temos um problema com uma coisa, temos necessariamente um problema com a outra. Então, não podemos cair em certos discursos que invalidam o Concílio Vaticano II. Precisamos recebê-lo, precisamos compreendê-lo, precisamos atendê-lo, precisamos vivê-lo. Nós podemos nos encontrar com algumas contradições? Claro que nós podemos nos encontrar com contradições. Porque são muitas cabeças pensando, escrevendo, divergindo, etc. Mas o Espírito Santo concede a graça de que mesmo apesar dos nossos erros, e apesar dos erros de muitos, o concílio aconteceu para a graça de Deus e aquilo que ele definiu realmente pode ser aplicado, tem este carisma de infalibilidade, embora tenha sido um concílio muito diferente de todos os 20 anteriores, porque não excomungou ninguém, porque não obrigou ninguém à adesão dos seus cânones, dos seus documentos, das suas declarações, porque realmente São João XXIII convocou o concílio pensando no ecumenismo, pensando no diálogo,
pensando na modernização, pensando realmente em um novo modelo da igreja compreender-se e compreender o mundo, de receber o evangelho e de transmiti-lo. Mas reforço, o conteúdo continua o mesmo e sempre será. Podemos tomar decisões erradas, falando como igreja, e os nossos pastores podem tomar decisões erradas, podem se equivocar neste ou naquele ponto, pastoralmente? Podem. Mas o que diz respeito à nossa fé, aos nossos costumes, o Santo Padre e todo o colégio episcopal a ele unido não pode se enganar. E jamais se enganará. Porque as portas do inferno não prevalecerão, como disse nosso Senhor. Eu fiz um grande parênteses e agora vamos voltar. Então, São João 23 já estava pensando no ecumenismo, mas quem realmente abraçou a causa foi São Paulo VI. Tanto que ele se encontrou com o patriarca Atenágoras I em Jerusalém, em 67, e justamente porque alguns anos antes ele já havia revogado a excomunhão mútua que existia entre essas duas igrejas, que desde 1054 praticamente excomungaram uma a outra. Então agora a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa estavam retomando a sua conversa, estavam retomando o seu diálogo, a sua fraternidade. Depois do Concílio Vaticano II, e com certa influência da Sacrosanctum Concilium, mas também atendendo ao desejo de alguns e à vontade de outros, de realizarem uma reforma no rito romano, uma reforma que realmente pudesse atender a certas perspectivas novas na igreja daquele tempo. Devemos nos lembrar aqui que o Papa São Pio V, ele fez a sua reforma no rito romano e desde então, apesar de pequenas reformas no missal, mexe aqui, mexe ali, bem pouquinho, a missa que ele promulgou se conservava a mesma em quase 400 anos, enfim. Houve algumas modificações feitas por São Pio X, depois por Pio XII, por São João XXIII, mas a missa continuava sendo bastante semelhante, quase igual àquela rezada desde o Concílio de Trento, que procurou, então, fazer uma grande reforma no rito romano, com base em tradições muito antigas, mas cristalizando, por assim dizer, o rito romano e universalizando o rito romano em quase todo o mundo. E aqui nós temos o São Paulo VI já rezando a missa que nós conhecemos, a missa que leva o seu nome, a missa paulina, o Novo Ordo Missae, que é a missa que nós estamos acostumados atualmente. Então, nós temos a reforma litúrgica. Além da reforma litúrgica, além da mudança da missa tridentina, que não é bem tridentina como nós a conhecemos, para a missa paulina, Novus Ordo Missae, missa atual, ele também retornou com a prática do Sínodo dos Bispos, que era uma prática muito antiga, que a igreja realizava nos 4, 5 primeiros séculos, de reunir alguns bispos para tratar de questões muito importantes na igreja, e que, embora essas questões fossem regionais, elas acabavam, às vezes, tendo um peso e influenciando até em decisões da Igreja Universal. Ele impulsionou as conferências episcopais, então ele incentivou que as nações criassem as conferências, que reunissem os seus bispos para pensar a vida da Igreja no seu país ou em um conjunto de países também. Ele discursou na ONU em 1965, lembrando que a ONU surge em 45, e promoveu o diálogo com o mundo moderno, como na encíclica Populorum Progressio e na Evangelium Nunciandi. Ele escreveu várias encíclicas, que nós vamos ver algumas,
E ele, então, dedicou a sua vida a explicar e aplicar o Concílio Vaticano II, mas foi muito mal compreendido e recebido pelos seus contemporâneos, e infelizmente até hoje. Afirmou sempre que pôde a fé católica de sempre, como na Humanae Vitae, proibindo os anticoncepcionais, a Mysterium Fidei, sobre a Eucaristia, muito importante, o Credo do Povo de Deus, a Marialis Cultus, sobre a Virgem Maria, a Sacerdotalis Celibatus, sobre o celibato, evidentemente, em outros documentos. Ele fez várias viagens, como a Fátima, e morreu em 1978. E assim como seu predecessor, São João XXIII, foi canonizado pelo Papa Francisco. Nós temos nós temos agora aqui o João Paulo I, né, que sucedeu a São João Paulo II. Ele era o patriarca de Veneza. E para fazer uma homenagem aos seus predecessores, ele foi o primeiro papa que adotou um nome duplo. Então ele escolheu o nome de João e Paulo, em homenagem a São João XXIII e a São Paulo VI. Ele não foi coroado com a tiara papal, porque São Paulo VI aboliu a cerimônia da coroação, mas foi o último a usar a sede gestatória, no pouco tempo de pontificado que ele teve. Aí, no seu curtíssimo pontificado de 33 dias, ele teve a oportunidade de proferir alguns discursos, né, como o discurso de Camp David, e de sorrir longamente, né, tanto que ele é conhecido como o Papa Sorriso. Muitos especulam que ele tenha sido envenenado, etc., mas tudo isso é uma grande bobagem. Ele tinha problemas cardíacos que talvez, se tivessem sido investigados, teriam eleito outro. Não que ele não fosse muito capaz, provavelmente seria, mas infelizmente não tinha boa saúde para assumir o cargo e faleceu pouco tempo depois. E no mesmo ano de 78 foi eleito um cardeal polonês de meros 58 anos que veio a se chamar João Paulo II, em homenagem ao predecessor, tendo sido o primeiro não italiano a ser eleito em mais de 400 anos. Então, desde o Papa Adriano VI, que era um holandês, quem sucede Adriano VI, se não me engano, é Clemente VII, até São João Paulo I, nós temos uma sucessão ininterrupta de papas italianos. E com João Paulo II, nós temos então essa quebra de paradigma, né, por assim dizer. E com o seu carisma, ele conseguia conquistar as multidões do mundo inteiro, né? Ele participou ativamente do Concílio Vaticano II, né? Ele já era bispo, e ele então realmente abraçou as práticas pós-conciliares. Ele abraçou o Concílio Vaticano II e fez o máximo para aplicá-lo, para levar adiante as suas proposições. Então ele promoveu o ecumenismo e o diálogo interreligioso, né? Aqui nós temos o encontro de Assis, muito criticado por alguns, que é a reunião de vários líderes religiosos. Aqui nós temos ortodoxos, aqui, budistas, nós temos gente do Islã, né, católicos, o anglicano, o arcebispo de Cantuária, protestantes e outros, de várias outras religiões também. E nós temos também o fato de que ele realizou inúmeras viagens, acho que foram mais de 120, se não me engano, muitas viagens apostólicas, 3 delas foram ao Brasil. E falava declaradamente ao mundo, né? Por isso que chamavam ele de Pop. Ele tratava com as questões modernas, com as questões contemporâneas, com muita clareza, e era muito querido, muito amado pelo povo, por isso chamaram de Pop, né? E travou um longo e árduo combate contra o comunismo, né? A sua terra natal, a Polônia, sofreu na mão dos nazistas, depois sofreu na mão dos comunistas, e ele fez tudo quanto pôde, até mesmo uma visita lá, para que ele pudesse, então, combater o comunismo. E o que ele de fato fez, se aliando politicamente aos Estados Unidos, à Inglaterra, a outros países,
tentando combater o bloco soviético, o bloco comunista. Puniu muitos clérigos por escreverem e pregarem doutrinas contrárias à fé católica, né? Então, enquanto São Paulo VI tinha uma mão um pouco mais leve para algumas questões como essas, o São João Paulo II já era um pouco mais incisivo. E ele publicou diversas encíclicas e documentos, né? Temos a Labora in Exercem, sobre o trabalho, Christi Fidelis Laici, sobre os leigos, Familiares Consórcios, sobre a família, Salvifici Dolores, sobre o sentido da dor na vida cristã, a Veritatis Splendor, uma realmente esplendorosa, uma encíclica moral, a Ut Unum Sint, né, sobre o ecumenismo e diálogo religioso, a Fides et Ratio, sobre a fé e a razão, a Centésimos Annus, recordando os 100 anos da Rerum Novarum de Leão XIII. Claro que também temos a Solicitudo Rei Socialis, né, que também fala sobre doutrina social. A Pastores da Vobis, né, falando sobre os bispos. A Ecclesiam de Eucaristia, que foi o último, né, escrito por ele, que fala sobre a Eucaristia, evidentemente. E muitos outros documentos, encíclicas. Ele, nos seus 27, quase 27 anos de pontificado, deixou muita coisa boa e interessante para a nossa leitura e reflexão. Em seu pontificado, enfrentou 2 atentados que debilitaram sua saúde. Né? Em 1981, foi alvejado e salvo graças a Nossa Senhora de Fátima. E em 1982, foi ferido por uma baioneta. Então, veja só que coisa terrível. Além da oposição da mídia, que o encarava como um conservador por se posicionar contra pautas como aborto, uniões homoafetivas, legalização das drogas, eutanásia, pesquisas com embriões e etc., ele inaugurou a Jornada Mundial da Juventude, promulgou o novo Código do Direito Canônico de 1983 e o Catecismo da Igreja Católica de 1992, e foi Papa por quase 27 anos. Faleceu em 2005 e foi canonizado pelo Papa Francisco. Então, falar de São João Paulo II é falar de um Papa que provavelmente estava presente na nossa infância, né? Muitos de nós talvez tenhamos nascido, assim como eu, durante o pontificado de São João Paulo II, e nos lembramos da sua morte. Eu me lembro de quando ele morreu, né? Estavam todos muito tristes, né, em casa, eu também, né? Então ele marcou a vida de quem o viu, e realmente é um santo, homem muito querido, muito amado, muito bom, muito justo. Algumas das suas ações podem ser mal interpretadas ou até controversas, mas realmente ele fez muito pela igreja, ele sabia dialogar como ninguém, ele tinha uma grande capacidade como pastor, como teólogo, como filósofo, como um homem de Deus que era, e de fato deixa saudades. Que ele interceda por nós lá do céu com seus predecessores também. E agora vamos encerrar falando um pouquinho de nossos queridos e amados Bento XVI e o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Desculpem. Bento XVI foi eleito após longos anos dedicados à Igreja, desde o concílio até como prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Né? Então, o nosso querido Joseph Ratzinger, né, ele completou este ano 70 anos de sacerdócio e foi professor universitário, foi bispo de Munique. Depois ele participou, um pouco antes, como perito conciliar, né, como consultor do cardeal Frings. Depois é que ele foi bispo, né, e então foi chamado em 1981 para ser prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, porque desde o Concílio Vaticano II ele já era um teólogo de renome, de projeção, e graças à sua grande perícia teológica, ele foi convidado para assumir essa posição muito importante, foi feito cardeal, né, por São Paulo VI,
e é um dos maiores nomes vivos da Igreja na atualidade, né? Seu grande legado consiste em muitas coisas, como o combate à pedofilia e à corrupção dos clérigos. Era um problema que estava já explodindo no pontificado de São João Paulo II, mas quem conhece a história, e talvez alguém, com certeza muitos de vocês viram, né, que são já um pouco mais velhos, viram realmente que com o tempo a saúde de São João Paulo II foi decaindo, ele foi ficando cada vez mais enfermo. Ele adoeceu, a sua condição física realmente foi piorando com o tempo, então vamos dizer que já nos anos 2000 ele já não tinha mais toda aquela força, aquele entusiasmo, aquele vigor que ele tinha nas décadas anteriores de 80 e 90 e no final de 70 quando ele assumiu. Então estava para ele difícil lidar com essas questões de pedofilia, de corrupção, de problemas administrativos, a grande burocracia da Cúria Romana e etc. Quem teve que lidar bastante com isso, e acredito que isso tenha consumido muito, tenha sido nosso querido Bento XVI. Então não pensemos que ele foi um acobertador, nem de pedofilia, nem de corruptos. Ele fez o que pôde para combater esses problemas que já estavam assolando a igreja há alguns bons anos, felizmente. Perdoe-me novamente. E ele permitiu, então, o maior acesso à Santa Missa, né, no rito tridentino. E quando eu escrevi isso, ainda não havia a tradições custodes, então talvez a nomenclatura esteja um pouquinho desatualizada, mas é o Antiquus Ordo, o Vetus Ordo Missa, né? Missa na forma antiga, no rito latino, né? no rito romano, com a Summorum Pontificum, né, em 2007, o Summorum Pontificum, que é um documento qual ele concede, para assim dizer, a liberdade a todos os sacerdotes de celebrarem a missa segundo o missal de São João 23 de 1962, que era a missa que convém, que se convencionou chamar, né, de missa tridentina. Hoje, o Papa Francisco reverteu, mudou um pouco essa situação. Ele fez várias viagens também, viajou bastante, não tanto quanto São João Paulo II, até porque não teve tanto tempo assim, mas ele fez algumas viagens. E ele escreveu encíclicas, documentos muito importantes, como a Deus Caritas Est, né? Deus é amor, Spe Salve, né? Salvos por esperança, Caritas in Veritate, né? Amor, verdade, Sacramentum Caritatis, né, sobre a Eucaristia, e a Verbum Domini. Perdoe-me, acho que aqui saiu Dei Verbum, mas a Dei Verbo é do Concílio. Na verdade, é a Verbum Domini, que é um documento que fala sobre a Bíblia do Sínodo dos Bispos, que tratou sobre a Sagrada Escritura na vida da Igreja. Ele, por assim dizer, continuou o trabalho de seu predecessor, São João Paulo II. Sentindo o peso da idade e saúde frágil, renunciou em 2013. Então ele já estava bastante debilitado, bastante cansado, 87 anos. Geralmente essa é uma idade em que fazia muito tempo que um pontífice não alcançava, né? Sabemos que Venerável Leão XIII morreu com 93 anos, mas outros papas não viveram tanto assim quanto ele. E ele achou melhor que para que a igreja pudesse ser melhor conduzida, a igreja precisaria de um pontífice mais jovem, com mais saúde, com mais disposição nesse sentido, e ele renunciou. Já fazia séculos que o Papa não renunciava. Lembremos que nós vimos a renúncia de São Celestino V, né, no final do século XIII, é que nós tivemos uma renúncia. Então, mais de 800, quase 800 anos, mais de 700 anos, desculpe, sem uma renúncia, né? Depois nós temos
que com a renúncia canônica, então não se pode dizer que a renúncia dele foi inválida, porque foi válida, ele foi sucedido, né, no conclave, por sua santidade, o Papa Francisco, o primeiro americano e jesuíta a ser eleito. Seu pontificado é caracterizado por uma igreja em saída, preocupação com as questões sociais, várias reformas, por hora, 3 encíclicas e vários etc. e etc. Aqui nós podemos fazer muitas considerações sobre o Papa Francisco, assim como sobre seu predecessor, Bento XVI. O que talvez eu possa acrescentar nesse instante, nós temos ainda uns minutinhos, é que após o concílio nós tivemos o surgimento de movimentos, assim, chamados de tradicionalistas, como o movimento do arcebispo francês, Marcel Lefebvre, né, que criou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, e depois outros movimentos que foram surgindo, inspirados no seu carisma e no seu pensamento. Nós temos, então, uma igreja que nos últimos 60 anos tem mostrado uma face diferente daquilo que foi. Então, até o concílio, e aqui não cabe a mim, por falta de competência no assunto, emitir um juízo de valor sobre estas questões. Mas é importante nós analisarmos e conhecermos a igreja um pouco antes, para que nós possamos entender a situação atual da igreja. Então, se nós quisermos entender a igreja dos nossos tempos, a igreja com o Papa Francisco, sob o seu pontificado, e que ele viva e reine tanto ou mais que São Pedro, nós precisamos conhecer mais da história da igreja, principalmente da história recente da igreja. Por isso que essas últimas aulas eu me concentrei a não falar sobre os fatos que estavam acontecendo no mundo em relação à igreja, mas falar realmente dos pontífices, dos pontificados, das suas principais conquistas, das suas realizações e dos problemas que eles enfrentam. Mas o importante de tudo isso é que nós não nos desesperemos sobre o presente momento. Nós precisamos rezar, rezar pelo Santo Padre, rezar pelos nossos bispos, rezar pelos padres, pelos diáconos, pelos religiosos, pelos seminaristas, pelos leigos, especialmente pelas famílias, né, pelas pastorais, movimentos, serviços, etc. Rezar pela igreja no mundo inteiro, pelos cristãos perseguidos, pela unidade dos cristãos e por tantas outras intenções. Mas é importante que nós que fizemos este curso, estamos fazendo ainda, mas que praticamente estamos concluindo este curso, que nós tenhamos interesse em conhecer a história da nossa Santa Igreja. A Igreja não tem 50 ou 60 anos, a Igreja tem 2000 anos. Portanto, precisamos voltar desde o princípio, desde os apóstolos, desde nosso Senhor Jesus Cristo, o fundador da Santa Igreja, a fim de que nós possamos compreender melhor que nós não estamos falando de uma instituição humana, nós estamos falando de uma instituição divina, formada por seres humanos pecadores como nós. Nós muitas vezes olhamos para os nossos problemas, olhamos para os nossos pastores, olhamos para nós fiéis, olhamos para o nosso mundo e achamos que é o fim, mas não é o fim. Quantas crises nós vimos, quantos problemas nós vimos, quantas situações horríveis, tristes, calamitosas que a igreja enfrentou e superou. Há muitas pessoas que falam mal do Papa Francisco hoje em dia. O que não quer dizer que um católico tem que ser, por assim dizer, aquela pessoa fanática que acha que tudo é lindo, maravilhoso e fica na base do sentimentalismo. Mas nós não podemos também agir de forma totalmente oposta e queremos ser juízes do Santo Padre, dizendo que ele não é católico, dizendo que ele não é papa, dizendo que ele é antipapa, dizendo que ele quer o mal da igreja, dizendo que ele é maçom ou sei lá mais o que, tudo que tem sido dito de São Paulo VI, de São João Paulo II, de Bento XVI e do Papa Francisco. Precisamos realmente amar o Sumo Pontífice e compreender.
Precisamos desenvolver a devoção ao Papa, né? Há um livro pequenininho do padre William Faber, que é um padre do século XIX, né? Que fala da devoção ao Papa, uma devoção que nós precisamos conhecer e praticar mais. Mas especialmente entendermos que o momento presente não pode ser tão bem compreendido por nós. Podemos olhar para o passado e compreender melhor o passado, de certa forma, do que o nosso próprio presente. Mas é preciso termos paciência com o nosso tempo e lutarmos com aquilo, com as armas que nós possuímos, mas sempre confiantes de que iremos, ao menos pela fé, para um lugar melhor, para uma situação melhor. Superaremos a nossa crise atual, nós, não sei, mas talvez as próximas gerações, superarão esta crise que nós vivemos e encontrarão outras crises para que possam crescer e se desenvolver até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a minha aula aqui não serve para emitir juízos de valores, principalmente sobre coisas tão recentes como são as nossas, mas espero que tenha ajudado a cada um de vocês a compreender melhor a igreja dos nossos tempos. Se houver alguma pergunta, vocês podem fazê-la e eu responderei privadamente, mas é importante buscarmos boas obras sobre essa questão. O Roberto de Mattei, né, com a história não contada do Concílio Vaticano II, tem uma boa obra. Temos o Alberigo, tanto no livro dele sobre os 21 concílios, quanto na obra dele, Uma Breve História do Concílio Vaticano II, também fala muito bem. Temos uma obra que eu ainda não li, mas me disseram que é muito boa, né? Parece que é Quando o Reno se lança no Tibre, né? Que é uma obra sobre o concílio. E agora nós temos o professor J. Asbelo, que está lançando a obra O Enigma do Vaticano II. Né? E essa obra que eu estou esperando, com certeza trará muitos esclarecimentos sobre essa questão. Mas nada substitui a leitura dos documentos do concílio, assim como os diversos documentos dos papas que vieram desde então, como aqueles que vieram também antes do concílio, é claro. E o Centro Dom Bosco vai publicar muitos desses documentos, e os que tem depois do concílio nós podemos encontrá-los facilmente. Eu posso até, nas próximas aulas, mostrá-los para vocês. E eu espero, então, que a nossa caminhada até aqui tenha sido muito proveitosa, e eu já paro para pedir desculpas a vocês por alguns atrasos que têm acontecido nas últimas aulas. Acho que desde que eu retornei para o seminário e neste segundo semestre temos tido muitos compromissos, eu me atrapalhei um pouquinho, mas continuo aqui. E estarei, se Deus quiser, até a conclusão do nosso curso. Mas os documentos dos Santos Padres vão ser disponibilizados, né, em PDF, né, como é de nosso costume, e outras obras que podem ajudar a esclarecer, como algumas dessas que eu falei para vocês. Vamos então concluir pedindo à Santa Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa Mãe, para que rogue a Deus pela Igreja e por cada um de nós, pelas nossas necessidades, especialmente pelas necessidades da Igreja, pelo Vigário de Cristo, por todos os nossos pastores e por nós fiéis, e pela humanidade como um todo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja e chefe da Sagrada Família, rogai por nós. Nossa Senhora, exterminadora de todas as heresias, rogai por nós. São Pio X, São João XXIII, São Paulo VI e São João Paulo II, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, então eu espero que cada um de vocês esteja bastante animado. Nas 2 próximas aulas vamos fazer a nossa revisão. Na aula 24, nossa revisão sobre Idade Antiga e Idade Média. Vamos recordar coisas que a gente viu lá em abril, maio, junho, coisas que parecem distantes,
mas que continua aqui. E depois, na aula 25, vamos nos recordar da igreja na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, que são as nossas aulas mais recentes. E a aula 26, preparem-se, porque eu vou mostrar muitos livros para vocês que vão poder ajudar. E vamos então fazer alguns agradecimentos e considerações e algumas orientações para que você possa ir além. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Jesus, salve Maria, paz e bem. Fiquem com Deus. Até breve.